Agora a gente vai falar de Palmeiras. Dá pra colocar? Entendeu, né? Ah, moleque, show, eu tô né, gostando do negócio aqui. É que ela não... Roda aí que eu quero ver se o povo vai concordar com o Dudu ou não vai. Nosso assunto agora é Palmeiras aqui no Futebol 90. Foi nós, jogadores, que chegamos na situação de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro e é só a gente que vai poder tirar nós dessa situação, né? Então a gente tem que trabalhar mais, treinar mais, entrar mais focado nos jogos no Campeonato Brasileiro pra gente voltar a vencer. Aí, ó, trabalhar mais, treinar mais, entrar mais focados nos jogos para ajudar o time a vencer. Não falou nada demais, né? Eu entendo que ele puxa para ele uma responsabilidade para dividir com o Abel, né? Isso para mim mostra que o grupo está com o Abel, o que é importante, porque a gente vê em outros clubes que quando isso não acontece, tem um peso absurdo. Mas olha aí, ó. Já esteve mais, hein? Mas você acha que ele viria a público e fala assim, a culpa é do treinador? Pode não, né, Zé? Já esteve mais com esse Abel. É mais complicado, né? Vem aqui que já esteve mais com esse Abel, tá? Mas é uma declaração importante de todo modo, porque ele podia não falar nada ou falar de outra maneira sobre isso. Exatamente. Agora, olha aí, ó. Aí a gente pega os números do Palmeiras no segundo turno, tá? Piores times do retorno do Brasileirão. O Palmeiras tem o pior retorno do Campeonato Brasileiro. Tem 4 pontos somados e um saldo de 4 gols negativos. Ô, Pedro, o que fala mais? É a declaração do Dudu ou é essa tela aí? Um conjunto, né, Dani? Nada acontece por acaso, é um conjunto. Mas essa tela diz muito sobre o momento atual do Palmeiras. Quando a gente fala que precisa evoluir, quando a gente fala que está olhando só para Montevidéu e poderia olhar um pouco mais para a evolução jogo a jogo no Campeonato Brasileiro, quando a gente fala que é um time que não consegue apresentar novas ideias ofensivas e quando se lança demais, até por uma pressão de apresentar algo novo no ataque, abre demais as suas costas, né, com desfalque de um Gustavo Gomes, ainda sem o Everton servindo a seleção. Então é um conjunto de tudo isso. Quando a gente pontua aqui que o Palmeiras precisa evoluir, precisa ser um pouco mais equilibrado, precisa mostrar mais trabalho num campeonato de cauda longa, de campeonato brasileiro, de muitas rodadas, final de semana e meio de semana, é por isso, com todo respeito, não dá para o investimento que tem, o treinador que tem, as peças que tem, o Palmeiras tem o pior desempenho do retorno, Dani, não dá. Uma piada, isso é uma piada, né? A palavra é essa. A declaração ou a tabela? Não, a tabela. A tabela é uma piada, é de péssimo gosto, né? Tipo eu tentando fazer piada, péssimo, não vai, é horroroso. Entendeu? Não cabe. Agora, o assunto não sou eu. O assunto aqui é que o que falta na pergunta... Volta, qual a pergunta lá, gente? Falta trabalho ao Palmeiras? Não é trabalho. Falta é ter um time. Como assim? Explica uma melhor. Escalação. Falta é ter uma sequência. Falta é ter meritocracia. Colocar em campo quem de fato resolve e quem já resolveu. É você trazer para dentro do campo a confiança... ou dar a confiança, ou dar a responsabilidade àqueles que estão mais dispersos, que sejam os garotos da equipe, que aí eu já tive até essa discussão do Zé, que ele já me contrapôs em alguns momentos, que o garoto tem que ser mais profissional, ok, que na Europa não dá para ter tanto carinho, mas ao mesmo tempo eu entendo que a cultura brasileira, até porque eles ainda não estão lá, é uma cultura um pouco diferente e que o técnico, até por não ter alternativa no elenco, de que, tudo bem, o garoto não está bem, eu tenho outro, porque o elenco não tem, esses outros que estão lá não correspondem, é você trazer esse garoto, ou aqueles que já deram muito em contribuição ao Palmeiras, a responsabilidade de que agora é com eles. Nomes, eu quero nomes. Já te falei, Gabriel Menino, é Patrick de Paula, é Danilo, Wesley, Renan... Esses 5 nomes hoje, eles são fundamentais ao time titular do Palmeiras. Pela qualidade. Mas aí... Pelo que eles já apresentaram. Sim, eu concordo com você, mas aí entra também muito a proposta de jogo, né? Entra muito a forma de jogar do Palmeiras. O Palmeiras hoje foi jogar contra... Quando foi o último jogo? O Bragantino? Não foi nem contra o Bragantino. O Juventude. Juventude. O Sim, Palmeiras jogou atrás. Sim, não, eu concordo com você. O Palmeiras jogou atrás. Aí além do garoto, mas tudo isso que eu quero... Aonde que eu quero chegar em tudo isso? No treinador. Ali, ó, cadê? Ali, ó. Por quê? Não adianta nada discurso bonito, não adianta nada, sabe, essa pompa toda, se a prática é diferente, se é a mesmice que tenta resolver. Sim. Menos mesmice, no caso de discurso, e mais prática de repetição de escalação.
Chega dessa história de rodízio. Até porque não está disputando vários campeonatos. Exatamente. Dois campeonatos, o brasileiro, a Copa do... Né? Tá na hora de você montar um time de... Desculpa, brasileiro e a Libertadores. Essa história de que a Europa é rodízio. Mentira, balela. Todos os grandes clubes, até recentes europeus, você saber a escalação de core salteado. O Palmeiras você não sabe, porque é um camaleão. Cada hora é alguma coisa. Não tem time que aguenta. E não tem nem jogador que se sinta confortável para isso. Tá na hora do Palmeiras encontrar um norte. Esse é o time. É o time que vai pegar o Flamengo. Pá! Põe para jogar. Ah, mas vai ficar... Que vai ficar previsível nada. Não existe isso de previsibilidade porque você está com a mesma escalação. Existe o contrário. Existe confiança, existe você ganhar corpo e existe dentro de campo você mostrar para o seu adversário que você está se fortalecendo e que ele vai precisar jogar bola para ganhar de você, o que hoje não é o caso. O Zé costuma dividir um pouco essa responsabilidade com os jogadores, né, Zé? Nesse caso, você divide como aí? Eu divido com os jogadores, mas assim, um percentual, se fosse um fichamento, 70-30. Divida suas fichas. 70-30, porque hoje o jogador ele faz exatamente aquilo que o treinador pede. Então, o treinador pede para que ele volte para marcar, para o Luiz Adriano armar, ele pede para, por exemplo, o canhoto jogar do lado direito, o direito jogar do lado esquerdo, com os pés invertidos no meio campo, né? Então, ao invés de dificultar, você facilita para o adversário, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que o treinador ele poderia facilitar para os seus atletas. Quando você fala, eu vou estudar a equipe adversária, eu vou preparar a minha equipe para jogar contra a equipe adversária, passa muito isso. Por quê? Porque o treinador, qual é a função do treinador? Ele posiciona a equipe. Sim. Então, dentro daquilo que ele vai posicionar, ele dá uma série de possibilidades na cabeça do jogador de executar dentro de campo. E aí passa a escolha do jogador. Então, aí, por isso que eu divido, porque o treinador ele não entra em campo. O jogador tem que tomar as decisões, as melhores decisões. Mas só que é o seguinte, o posicionamento que o jogador se encontra dá a possibilidade de ele tomar as melhores decisões? Nem sempre. Né? Quando o Dudu fala, nós precisamos trabalhar muito, mas quantas oportunidades o Dudu cria durante os jogos do Palmeiras nos últimos jogos? Quantas oportunidades o Dudu chegou na cara do gol? 4, 5, 6? Onde, em que faixa ele está jogando? É por isso que eu estou dizendo, porque tem essa questão. O jogador hoje não é um jogador que vai chegar para o treinador e vai falar assim, não, eu vou jogar lá na frente porque aqui não vou pegar na bola. Não existe mais isso. Sim. São poucos os jogadores que fazem esse tipo de situação. Não tem o troca aqui comigo, né? Não tem isso, porque os caras fazem exatamente o que o treinador pede, né? E às vezes não conseguem fazer a função que o treinador pediu porque está fora da função, aí o treinador tira e coloca o outro. Como já aconteceu com o Palmeiras, o próprio Dudu. Sim. Se eu não me engano, foi um jogo que ele marcou lateral, foi contra... contra o São Paulo, inclusive. Não sei se foi contra o São Paulo ou se foi... Ele saiu bravo. Foi contra o Atlético Mineiro que ele saiu bravo. Sim. Porque ele marcou lateral. E aí, na entrevista do Abel, ele falou assim, olha, marcamos os laterais porque eu lembro dessa entrevista, quem não tiver comprometimento defensivo não joga no meu time. Então, assim, são as funções feitas e pedidas pelo treinador. Então, por isso que eu divido muito. Porque o jogador, na hora do campo, ele também tem que tomar as decisões. Sim. É o jogador que sabe e entende onde eu posso ir, até onde eu posso ir, aonde estão os espaços para eu poder jogar. Tem isso também. Não dá para jogar só no Abel também, em determinados momentos. Resumindo, Sormani, na verdade, foi um pouco de ingenuidade da minha parte achar que essa declaração do Dudu quer dizer exatamente que eles estão todos fechados com o treinador e pensando em trabalhar. Só corrigindo, o jogo era o América, não era o Juventude, o jogo contra o América, que o Palmeiras ficou atrás da linha do meio-campo esperando o América. Sim. Quando você poderia mudar, muda a postura. Juventude também. O Palmeiras fica atrás da linha em qualquer jogo, Zé. Você vai acertar em qualquer um que você fala. Deixa eu ir no Pedro, então. Não, mas Sormani, tenta desenvolver, até pra gente entender. A gente ficou curioso, Ele pensou, falou, não. De uma outra forma, não tem problema. Repensa as palavras. Voto... Ô, Pedro, o Fábio Sormani tá fazendo voto de silêncio, aí tá me complicando aqui. Aí complica todo mundo. Mas aí, pegando aqui, Dani, que você me perguntou, eu tô com uma certa dificuldade de entender o que o Dudu quer dizer. Ele, alguns jogos atrás, vocês já pontuaram, acho que foi contra o Atlético, não saiu feliz. Sim. Depois, quando se classifica a final, ele dá uma declaração, em outro momento, em outro contexto, ele diz que é isso aí, que o time compra a ideia, o time sabe o que faz de dentro de campo. Então ele parece que está num conflito ali de emoções da relação dele com o Abel. E o Abel, por sua vez,
ele travou na evolução do time porque largava o que dava certo, porque tentava a qualquer custo acomodar o Dudu. Acomodou pelo meio, acomodou pelo lado, inverteu de lado. Então, assim, o Palmeiras ficou travado ali. Não sei se o Facincani vai lembrar naquela recém-chegada do Dudu, porque o Abel testava formações para saber onde acomodava o jogador. Sim. Então, assim, tá meio confuso essa situação dos dois aí. E um cara, quando dá uma declaração dela, dando a entender que falta trabalho, a gente sabe que não é por acaso. Algum recado ele tá dando. Então, acho que tem um conflito ali. Acho que as duas peças importantes nesse Palmeiras atual ainda estão tentando se entender um pouco mais. Agora, absolutamente de acordo com o Zé. Não tem essa de que é culpa só do treinador. Até porque o Abel tem muito mérito em algumas vitórias importantes. Vitórias não, classificações importantes do Palmeiras. Porque não venceu, por exemplo, o Atlético. Só que tem muito de jogador também. Tem muito de jogador. Não dá para colocar só na conta do treinador. É que o treinador acaba sendo aquele alvo mais fácil, né, Dani? Sim. É mais fácil culpar um, trocar um, do que culpar 23 e trocar 23. Mas eu acho que dá para distribuir bem, como o Zé falou, essa responsa aí.